Olá, abençoados e abençoadas, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que habita dentro de nós, pela sua graça, que é nada mais, nada menos que o seu amor. Estamos aqui hoje para um breve momento de reflexão, onde elucidaremos um versículo. Sim, um versículo que está num dos mais belos capítulos, para não dizer o mais belo, da Bíblia Sagrada, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos declarar, então, que esta palavra seja, de fato e de verdade, proveitosa para os nossos corações, que representam as nossas mentes, e que assim nós possamos continuarmos no crescimento do conhecimento da graça de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, declaramos neste momento, meu Deus, que esta breve reflexão, esta breve meditação, no versículo que vamos ler agora e que vamos compartilharmos juntos do entendimento que ele traduz, seja de fato e de verdade um momento de elucidação, um momento de aclaramento para os nossos corações. Que nós possamos absorver não a letra, mas o espírito que está na letra, e que assim nós possamos continuarmos a nossa jornada, sempre alicerçando a fé e a esperança. Entretanto, vamos, Senhor, entender como alicerçar a fé e a esperança dentro de nós. Porque há uma forma de alicerçar a fé e a esperança. Elas, primas irmãs, por si só, fé e esperança, às vezes não se estabelecem completamente, ficam adormecidas e muitas pessoas não entendem por quê. Mas neste momento, se todos se dedicarem a ouvir o pouquinho que nós vamos falar aqui, com efeito, que nós entenderemos, e se praticarmos o que entendermos, ou melhor, o que compreendermos, então, com efeito, que isto será frutífero para nós, que isto nos trará bênçãos, sim, bênçãos para o nosso dia a dia, bênçãos para as nossas empreitadas na carreira, né, que está proposta para nós nessa vida terrenal. E sempre com a mente do Espírito ativada. A mente do Senhor, meu Pai, a mente crística ativada. É o que declaramos, é o que já tomamos posse, e vamos então ao nosso breve momento de reflexão. Amém, pessoal? Bom, como eu disse, vai ser um breve momento de reflexão num versículo, como eu disse na declaração, que está contido numa das mais belas passagens das Escrituras Sagradas, e que foi escrita nada mais, nada menos, pelo apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito de Deus. Amém?
Vamos direto ao versículo. Está aqui na minha telinha. Quem estiver com a sua Bíblia, que abra na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 13 também. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Bom, o apóstolo Paulo, neste capítulo e nestes versículos, ele traduz exatamente o que é o amor, de acordo com o Espírito de Deus. Porque Paulo falava, podemos assim dizer, a língua celestial. Ele tinha a tradução da linguagem celestial. Um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e que voltou. E quando voltou, não sabia, ele mesmo declara isto em outra epístola dele, que não sabe se foi em carne ou em espírito, mas sabe que foi e esteve, por vontade soberana de Deus, no terceiro céu, ou seja, no paraíso, e que lá viu e ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras que ao homem, às vezes, até para ele, que lá esteve, ficava muito difícil, quase que indescritível. Então, um homem destes, escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, não poderia nos trazer algo que não fosse para nosso crescimento, para nossa evolução. Concordam? Pelo contrário, tudo que o apóstolo Paulo colocou em suas epístolas foi justamente, como eu sempre digo aqui, a expansão, do que Jesus Cristo veio trazer, que foi a graça, a sua graça salvadora, que é o seu amor. E aqui ele fala do amor. Então, depois dele discorrer sobre o amor e falar de todas as qualidades, eu digo todas porque resume, as qualidades do amor de acordo com a palavra do próprio Deus e também aquilo que o amor, quem tem amor de fato, de verdade, o amor de Deus, em si, aquele que é filho de Deus, ele mostra aquilo que quem tem este amor não deve praticar, não deve manter dentro de si. Mas não é bem isto que eu quero dizer. Como eu disse, eu quero, junto com vocês, compartilhar do versículo 13, que está em 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo, ele termina esta tradução do amor dizendo o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Não é difícil de entender. E eu vou tentar elucidar para vocês o significado do que o apóstolo Paulo quis dizer com isto. Imaginem a figura de um triângulo. Um triângulo. Duas hastes com uma base.
né? Uma base com duas hastes, assim. Imaginaram? Visualizaram um triângulo? Pois é. A haste, uma das hastes, seja a esquerda ou a direita, a esperança. A outra haste é a fé. E a base do triângulo, o alicerce do triângulo, é o amor. Mas por que essa comparação do triângulo e por que o apóstolo Paulo diz que permanece até hoje, porque a palavra é viva, a fé, a esperança e o amor, porém dos três o maior é o amor. Muitos dizem, né, que a fé, né, que remove montanhas, etc., como o próprio Senhor Jesus falou, esta sobrepuja tudo e todos, é a maior. Outros que a fé aliada à esperança, ou que somente a esperança já é uma tradução de confiança, né, em Deus, nos propósitos dele para a nossa vida, que é o caminho para que nós tenhamos sempre certeza também de que vamos chegar no nosso destino. Mas vamos fazer aqui, vamos formatar aqui uma breve parábola. Minha mesmo, tá bom, pessoal? Minha mesmo. Como eu disse, a fé é uma haste do triângulo e a esperança é a outra haste. O amor é a base. Daí, a fé diz para a esperança: eu sou maior que você, muito maior, porque eu sou a certeza. E a certeza é inconfundível. Eu tenho já a clareza, a lucidez do que vai acontecer, do que é, por exemplo, o determinado propósito de alguém, né, que persevera em seu coração algo, e pronto, e ponto. Aí a esperança responde para a fé: não, fé. Eu, pelo contrário, posso até ser o que você disse, não ser maior que você, mas eu me sinto muito melhor que você, porque eu prefiro esperar e só esperar, porque se porventura não acontecer aquilo que eu espero, eu então não me decepciono. E se aquilo que eu espero chegar, valeu a pena eu esperar. E ficam a fé e a esperança, né, vamos assim dizer, dentro de nós, nesse tipo de, entre aspas, combate. Aí eu pergunto, um edifício, quando ele é construído, e se estiver algum construtor, algum arquiteto, alguém que entenda um pouco, não precisa entender muito, de obra, de construção, sabe que a base de um edifício, o alicerce dele, que é chamado comumente, né, de sapata, é a estrutura do edifício. Primeiro vem este alicerce para que o edifício não desmorone. Não é verdade? Aí eu continuo dizendo, se porventura o amor, que é a base do triângulo, não sustentar as duas hastes dele, que é a fé e a esperança, o que vai acontecer?
A fé e a esperança vão ficar digladiando-se uma com a outra, sem dar atenção, vamos dizer assim, à sua base. E o que vai acontecer? A pessoa que se mantiver com esta configuração dentro de si, vamos usar a linguagem moderna, né? Que hoje em dia é a linguagem digital, enfim, informatizada. Se configurarmos dentro de nós este raciocínio de que a fé e a esperança são maiores que o amor, então nós não vamos chegar a lugar algum. E aí está o tópico pelo qual o apóstolo Paulo fala que o amor é o maior entre a fé e a esperança. Os três são importantíssimos, mas o que nos faz de fato e de verdade estabelecermos uma vida plena e uma vida de qualidade, uma vida onde nós podemos dizer: eu reino em vida, eu tenho condições de vencer as dificuldades dessa vida, de ultrapassar os desertos, de saltar as muralhas desta vida. Só temos condições de dizer isto se nossa fé e nossa esperança estiverem alicerçadas no amor. Aí ainda perguntam, mas por quê? Por quê? Não precisa pensar muito, né? O amor é o próprio criador da fé e da esperança. Porque Deus é amor. Diga o contrário quem quiser. Então Deus é a base deste triângulo. Ele sustenta, ele é o alicerce da fé e da esperança. Se porventura ele não estiver alicerçando ambas, aí as pontas, as hastes começam a descambarem e a pessoa então fica, vamos dizer assim, apagada, né? Tanto a fé quanto a esperança ficam esmorecidas, ficam infrutíferas, na verdade. Portanto, é por isto que o apóstolo Paulo fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, destes três, o maior é o amor, porque o amor é o próprio Deus que criou a fé e a esperança. Compreenderam agora? O amor é quem faz com que a nossa fé e a nossa esperança estejam sempre ativadas, em movimento. Em movimento. Imaginem vocês, no ambiente de trabalho, a pessoa tem muita sabedoria, muita ciência, que significa sabedoria, como o apóstolo Paulo mesmo fala neste capítulo, nestes versículos, né, sobre o amor. Entretanto, se porventura a pessoa não nutre, não alimenta o amor dentro dela, daí ela começa, vamos dizer assim, a ensoberbecer-se, a envaidecer-se. Porque eu sou o mais sábio aqui dentro, eu planejo, eu calculo tudo, eu premedito tudo com a minha sabedoria, eu tenho fé, eu persevero, ou até esperança, né? Eu tenho esperança,
de que eu vou, pela minha fé, até dizem assim, conquistar um cargo melhor ou maior, dependendo da empresa que a pessoa trabalha, mas por ela não nutrir, como eu disse, não alimentar o amor dentro de si, ela vai começar a ter deslizes que são os dardos inflamados, né, da mente carnal, e ela vai começar a atingir o seu semelhante, ou seja, o seu colega de trabalho, vamos dizer assim. Porque se ela não tem amor, ela vai se achar a tal, ela vai se achar a única, ela vai se achar a imprescindível, ela vai se achar a primordial naquele local. E que sem ela ali nada pode acontecer, nada pode se fazer. É aí que vem o grande erro, porque ela começa a desprezar o seu semelhante. E o que ela está fazendo com isto? Inevitavelmente que ela está transgredindo um dos dois maiores mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que não veio para revogar a lei, mas para resumi-la em duas. Todos sabem, creio eu, todo cristão, todo filho de Deus, que os dois mandamentos que resumem a lei, né, dos profetas é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. A pessoa pensando dessa forma, como eu coloquei o exemplo, que ela é a primordial, porque ela é muito sábia, porque ela tem um cargo e ela conquistou aquele cargo com fé e que ela tem esperança também de que ela vai galgar mais degraus naquele ambiente de trabalho, ela começa a desprezar, sim, os seus semelhantes, os que estão próximos dela, e vai se achar exclusiva. Então, não há dúvidas de que por falta de amor, e podemos até dizer então, por falta de Deus mesmo dentro de si, a fé não vai se manter, nem a esperança, porque ambas vão cair. Ambas vão cair. Sim, vão cair. Eu falo isso sem medo de errar, porque vão ficar apagadas, vão ficar infrutíferas, e daí não vai ter efeito nenhum a fé desta pessoa, ainda que ela diga e que ela sinta que é fé em Deus, ou a esperança dela, porque na verdade, se ela tem ambos os sentimentos de fé e esperança, mas não nutre o amor, que é o grande eu sou, que alicerça estes dois maravilhosos dons, magníficos dons, que são o amor e a esperança, então ela não vai frutificar, ela não vai avante. E isto eu não falo só no ambiente de trabalho não, tá, abençoados e abençoadas? Eu falo em qualquer ambiente, Há pessoas em denominações, há pessoas, enfim, em N locais que se acham exclusivas e que são cristãs e que são filhas de Deus, né? Só que não nutrem, não alimentam o amor, não entendem, ou quem sabe não deem nem atenção a este versículo que o apóstolo Paulo coloca com ênfase, que o amor prevalece sobre a fé e a esperança. Ele diz isso claramente, ele não diz isso com meias palavras, não, ele diz isso claramente. Deus é amor,
Há lugares, para concluir, para terminar, que é até proibido falar de amor, porque até líderes, né, religiosos dizem que o amor é sinal de fraqueza. Quem disse isto? Quando estamos com muito amor, estamos fracos. Não. Se combinarmos o amor, a fé e a esperança, alimentarmos, inclusive, em primeiro lugar mesmo, em primeiro lugar, colocar prevalente, como o apóstolo Paulo diz, o amor, que é a base do triângulo, então a pessoa, vamos dizer assim, este ser, né, vai ser sempre vitorioso, sim, vai ser sempre um conquistador. Caso contrário, não será. Será vã a sua fé, tanto quanto a sua esperança. Ambas vão digladiar-se uma com a outra, porque numa hora a pessoa vai obscurecer a fé, fica só com a esperança. Aí daí outra hora a esperança, né, se apaga e vem a pessoa com aquela fé dizendo: não, eu não posso nem esperar, eu tenho que agir, eu vou conseguir, porque eu tenho força, porque é como se ela fizesse pela força dos próprios braços. Daí ela começa mesmo até, isso acontece muito, e eu já vi casos de agir pelas forças do próprio braço, ou seja, pelas suas próprias forças e energias, e pensam que estão fazendo pela fé de Deus, ou seja, pela fé que Deus é dono e incutiu nela. E não é, porque a pessoa apagou o amor, apagou, destruiu o alicerce, né, que é o amor e que é o próprio Deus. E ainda muitos vão me perguntar: ué, então Deus vai sair de dentro de mim se eu penso assim? Óbvio que não. Ele vai estar ali a todo instante, a todo momento, como o pai que ficou esperando o filho pródigo, né? Ele vai esperar a pessoa cair em si, amadurecer, né, a sua mente espiritual e, portanto, dar valor, o valor devido àquele que tem que ter maior valor, que é o amor, a saber, Deus. Ele vai estar sempre chamando, ele vai estar sempre, como eu posso dizer, como um imã, buscando, puxando a mente espiritual, né? Animando ali a mente espiritual para que a pessoa entenda que é fundamental que ela tenha assim fé e esperança, mas não despreze o amor, porque desprezando o amor está desprezando a ele. E eu coloquei claramente aqui e repito: se você despreza o amor, você despreza ao seu próximo. Se você despreza ao seu próximo, você está transgredindo o mandamento, ou os mandamentos, os 2 mandamentos de Cristo Jesus, que é o próprio Deus. E daí, como você pode ou quer chegar a algum lugar? Por algum tempo até consegue e pensa, né? Porque na verdade é um auto-engano, que vai chegar lá onde pensa que quer chegar, mas não chega, não chega. Então, pessoal, o triângulo, tá? Que fique bem claro isto, é uma mera simbologia que eu achei uma das melhores para poder elucidar o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre o amor ser maior que a fé e a esperança. Valorizemos os 3, mas prevaleça o amor, porque é o eu sou, o grande eu sou, o próprio amor, que está
sempre conduzindo a pessoa e sempre fazendo-a manter a fé com sabedoria e ter a esperança como ânimo, como bom ânimo para seguir adiante, para seguir em frente. Tá bom? É isto que eu tenho para dizer e creio que os filhos de Deus, os entendidos, como o apóstolo Paulo cita, entenderam. E quem ouvir, quem não ouviu ainda e ouvir, entenderá. Vamos à declaração final e ficamos por aqui, neste breve momento de reflexão do dia de hoje, dia 6 de fevereiro de 2024. Tá bom? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito bom, meu Pai, por breves momentos, ouvir a Tua palavra e guardá-la no recôndito dos nossos corações, ou seja, das nossas mentes, porque assim nós temos todas as condições necessárias de não deixarmos a nossa mente carnal obscurecer a espiritual e assim nos enganar, nos fazer pensarmos de modo errátil e assim cairmos, ficarmos prostrados até e de repente sem saber nem porquê. Então, por mais que quem esteja ouvindo e não goste de ouvir, mas não goste porque gostam de poucas palavras, né? E eu digo isto, meu Pai, as pessoas hoje em dia estão muito linkadas, muito, na verdade, grudadas, né? Algemadas pelos réus da vida. É o que eu falo, a informática, o mundo digital tem tudo de bom para oferecer, mas também tem tudo de ruim. Vai depender da decisão, do poder de decisão, de escolha da pessoa. Porque a pessoa tem a mente crística, o Filho de Deus, a Filha de Deus tem a mente crística para entender, sim, o equilíbrio que há. Não é, meu Pai, de maneira alguma, o Senhor sabe disto, meu Deus, e há claramente dos teus filhos, de modo que eles entendam que não é nada errado assistir um réu, ou alguns réus, como chamam, né? Que são aqueles vídeos curtinhos, que tem piadas, que tem ali distração, ou ouvir músicas, enfim, assimilar conteúdos curtos. Não há nenhum mal nisto. Agora, há sim um mal quando isso se torna um hábito, e um hábito fatal, posso até dizer isto, fatal para a mente, porque a pessoa começa a se distrair tanto que ela fica cansada, ela fica desanimada quando vai assistir uma palavra de meditação, de reflexão, quando ela vai, meu Pai, ouvir a Tua palavra, meu Deus, e ver que ali não, tem 20 minutos, 30 minutos, que 40, jamais. Vai pulando, vai saltando, dali ela acaba não entendendo nada, meu Deus, absorvendo nada vezes nada, e só tem a perder com isto. Então aclara, meu Senhor, a mente dos teus filhos, para que eles possam entender, meu Pai, que o dom de nos alegrarmos, né? De nos distrairmos, nos divertirmos, seja com o que for, inclusive
agora na era digital, é natural, é normal, desde que não seja nada ilícito, nada que venha infringir, né, a nossa vida cristã. Mas também não venhamos a colocar, a fazer a balança pesar só para um lado e nem só para outro. Ninguém também vai ficar só ali como santarrão. A tua própria palavra, meu Deus, diz para que não sejamos santos demais, porque ninguém é. Nós somos um corpo, um espírito revestido por um corpo de carne. Isto é tão claro nas palavras do apóstolo Paulo, meu Deus, que veio justamente decifrar isso para os seus filhos, meu Pai. Então que eles entendam de uma vez por todas e que assim, meu Pai, eles possam seguir em frente, trilhar o caminho que tem que trilhar e alcançar de fato, de verdade, o propósito que o Senhor tem para eles. E esse propósito é justamente nutrir cada vez mais e mais o amor, que é o sentimento que deve ser prevalente dentro de nós e que jamais cheguemos, meu Pai, que os teus filhos, que nós jamais cheguemos ao ponto, meu Deus, de sermos um daqueles que o Senhor já disse, meu Pai, nos dias da sua carne, que chegaria o tempo onde o amor se esfriaria de quase toda a humanidade. Olha só que triste, que coisa mais, funesta, ruim, nefasta mesmo. São palavras que eu uso que traduzem de fato o que significa isto. Já pensou uma pessoa com muita fé, com muita certeza, ou esperança, e sem amor, ela está abafando, meu Pai, o fôlego do Senhor dentro dela e não está percebendo. E quando percebe, às vezes já passou muito tempo, claro, sempre há tempo, mas é bom que seja agora, que seja no hoje, meu Pai, no dia que se chama hoje. Bom, abençoados e abençoadas, declaro que todos nós, na verdade, pratiquemos a configuração, dia após dia, do amor dentro de nós. Que estejamos sempre fortalecendo o amor dentro de nós e assim teremos o equilíbrio da fé e da esperança e o nosso edifício espiritual jamais vai desmoronar-se. Jamais. Pelo contrário, vai estar sempre de pé, vai estar sempre elevado. E nós vamos estar sempre focados no propósito que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é amor, grande e único. Eu sou. É isto. Acredito que todos que ouviram e deram atenção entenderam. Aqueles que não ouviram, não quiseram ouvir, o que eu posso dizer? Absolutamente nada. Não sou juiz de ninguém. Pelo contrário, estou aqui como um mero aprendiz, como eu sempre digo, junto com vocês e para aclarar as nossas, não a de vocês, as nossas mentes, para que não caiamos nas armadilhas da mente carnal, mas estejamos sempre com a mente espiritual ativada. Amém, pessoal? Permaneçam conosco aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até a próxima
e saibam que vocês já são abençoados, eleitos, escolhidos, predestinados por Deus para reinarem. Aliás, nós, né? Tenho que me incluir sempre, eu me esqueço. Nós somos tudo isto para reinarmos em vida, ainda aqui, desde aqui, nesta terra. E aí sim aguardarmos sempre o melhor, que aliás já veio, né? O melhor foi Jesus Cristo vir habitar dentro de nós. Agora, o restante é consequência. Coisas desconhecidas, porém boas, benéficas, hão de acontecer em nossas vidas, em nossa caminhada. Amém? O amor às vezes custa, é o preço de se dar. O amor às vezes sofre, pode até fazer chorar. E por aí eu te busquei, por aí te procurei, e foi quando encontrei que entendi seu preço e dor. Paga o preço da dor no mundo que o desconhece. Pelo amor, paga o preço que for. E é assim que eu entendo, é assim eu compreendo a essência do e foi quando encontrei que entendi seu preço e dor. O amor paga o preço da dor no mundo que o desconhece. Pelo amor, paga o preço que for. E é assim que eu entendo, é assim que eu compreendo